Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Christian Gebara, presidente da Vivo, companhia presente há 26 anos no Brasil e que tem se transformado em uma robusta plataforma de tecnologia, sobretudo conectividade no país, com rede móvel, fibra, para além de uma operadora de celular. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele é formado em administração de empresas pela FGV e comanda a Vivo, companhia líder no mercado de telecomunicações no Brasil, com mais de 115 milhões de acessos e 33 mil funcionários. Eu converso nesta edição do Show Business com Christian Gebara, presidente da Vivo. Christian, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Começo essa pergunta, vocês estão há 26 anos no Brasil. E aquela companhia que começou como uma operadora de celular se expandiu. Vocês têm serviços, vocês têm produtos e serviços nos mais variados setores. Como é que a gente pode definir a Vivo hoje? Ela é uma empresa de telecomunicações, ela é uma empresa de tecnologia? Bom, Bruno, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui no Show Business. É exatamente como você comentou, né? Há 26 anos, a Telefônica, que é dona da Vivo, Telefônica é uma empresa espanhola, controla 76% da Vivo, chegou ao Brasil com a concessão da telefonia fixa no estado de São Paulo. Né? Naquela época, né? Aquele tempo onde ter um telefone fixo em casa era um ativo, né? Que a gente até declarava imposto de renda. Era como, né, um grande presente dar para uma pessoa, era uma linha de telefone e tinha fila para conseguir o acesso a um telefone fixo em casa. E a Telefônica entrou nessa privatização que ocorreu há 26 anos, transformando a Telesp em Telefônica e mais tarde transformando a Telefônica em Vivo como marca comercial. Pra você ter uma ideia, né, nessa mudança, nessa evolução, o que foi a origem da empresa no Brasil, hoje representa 5% do nosso resultado. Então a voz fixa, que é, né, a origem da companhia, virou uma coisa de 5%. 5% e com uma evolução decrescente em receitas anuais. Por quê? Porque o mundo mudou, a evolução tecnológica ocorreu e a Telefônica e a Vivo, nesse caso, acompanhou toda essa evolução ao longo desses 26 anos no Brasil, investindo, né, de maneira robusta, né, são mais de 500 bilhões de reais investidos em infraestrutura, em outras companhias que foram adquiridas. Esses 500 bilhões de reais que você fala foi no período que ela está no Brasil, há 26 anos. Isso. E esses mais de 500 bilhões de reais, o foco foi o quê? Infraestrutura? Infraestrutura, né? Primeiro foi a construção da rede móvel, né? Depois, mais tarde, a Telefônica também adquiriu a totalidade da Vivo, né? Que era uma operadora móvel, que foi uma junção de várias operadoras móveis no Brasil, que em 2003 lança a marca Vivo como uma marca única, uma marca nacional. Então, parte desse dinheiro também foi na compra dessa companhia e na construção da rede móvel da Vivo. Compramos a GVT, que era uma outra empresa de banda larga fixa que atuava fora do estado de São Paulo, onde naquele momento a Vivo atuava exclusivamente com banda larga fixa em São Paulo. A gente comprou também todas as frequências, né? 3G, 4G, 5G, que foi a mais recente. Compramos ativos da Oi Móvel nesse período e construímos, né, que é importante destacar, a maior rede de fibra da América Latina. Né? Então, a tecnologia de banda larga, que começou com o cobre, hoje ela é substituída pela melhor tecnologia, que é a fibra, que a Vivo tem 30 milhões de domicílios cobertos em todo o Brasil, onde a gente são mais de 500 cidades onde a gente oferece com essa tecnologia que é a banda larga de ultra velocidade. Pois é, com toda essa explanação da trajetória mesmo da Vivo, ela é o quê? Ela é uma empresa de tecnologia. Você define a Vivo como o quê hoje? Hoje eu defino a Vivo como uma empresa de tecnologia. Não abrimos mão de ser uma empresa de telecomunicações também, mas a gente vai além do que seria só as telecomunicações. Por que isso, Bruno? Porque a gente acredita que a conexão, né, que hoje é o principal
vetor, né, de crescimento da empresa, você está conectado com o seu celular, com a internet, você está conectado na sua casa, no seu escritório, através de uma banda larga, seja móvel ou seja fixa, com o mundo digital, isso te abre a oportunidade de fazer várias coisas, né? Então, a Vivo quer ser uma empresa que traz essa conexão, mas também essas várias coisas com que, né, dentro do nosso propósito de empresa, que é digitalizar para aproximar, a gente digitaliza a sua vida para te aproximar ao mundo de serviços que são vários. Serviços financeiros, serviços de educação, serviços de cloud para uma empresa, serviços de cyber, serviços de inteligência, internet das coisas. Então, a Vivo, ela não quer ser só a conexão. Ela quer ser a conexão e também ter participação nesses serviços, que a gente é o habilitador, e por isso que eu acredito que hoje a gente é uma empresa de tecnologia. Para você ter uma ideia, a gente é o principal parceiro de vários OTTs de vídeo, né? Os OTTs de vídeo, que hoje é a maneira de ver televisão ou de ver quantidade de filmes ou de séries, seja ele através do Netflix, da Amazon, da HBO, qual seja a sua plataforma de OTT, a Vivo é hoje o principal parceiro dessas empresas no Brasil. Nós temos mais de 3 milhões de clientes que compram esses serviços através de um pacote da Vivo. Mas hoje qual que é o maior negócio de vocês? O maior negócio é o móvel. É o móvel, é o celular, tá. 70% da receita. 70%. E na sequência é o quê? Depois vem a parte de fixa, né, que a gente tem mais ou menos uns outros 20%. E os últimos 10% são esses novos serviços, que aí inclui todos esses serviços que eu escrevi para você. Quer dizer, diversificar é uma excelente saída para uma empresa. No nosso caso é necessário. Para a sustentabilidade da empresa, a gente se diversifica por duas razões. Primeiro, porque você vê valor nos serviços. E dois, porque quando você diversifica, para o mesmo cliente, você oferecer mais serviços, você fideliza esse cliente com você por mais tempo. Tem uma ideia, você falou aqui no começo, a Vivo tem mais de 115 milhões de acessos. São mais de 60 milhões de clientes. Esses clientes estão conectados com a nossa empresa todo dia, né? Porque você está conectado com o teu celular, está conectado com a banda larga da sua casa. Essa relação de recorrência, ela precisa ter, né, novidades. A gente precisa constantemente trazer novas propostas de valor para esse cliente que já é fiel à nossa empresa. E essa fidelidade ou essa conexão com a Vivo, você consegue incrementar, além de oferecer o melhor serviço, você oferecendo novos produtos. E por isso que a gente acredita que é essencial para a sustentabilidade do negócio a tua capacidade de oferecer mais serviços para a base de clientes que você já tem. Você falou que vocês oferecem, por exemplo, serviços de cibersegurança. Sim. Que tem tudo a ver com um assunto que eu quero entrar agora, que é essa explosão que existe de tráfego de dados no mundo. A gente está falando, sobretudo, com a AI, com a inteligência artificial, que é o principal, que tem demandado muito. Tanto que o advento aí das construções de data centers, né, dos centros de dados, tem tudo a ver com esse uso frenético de AI, mas a gente está falando de gente usando rede social o tempo todo, usando streaming, como você citou aqui. Como é que esse excesso do tráfego de dados de internet no mundo todo tem impactado nos negócios, nas operadoras de telecomunicações como vocês? Impacta diretamente, né? Você tem uma ideia, Bruno, assim, 6 grandes big techs no mundo são responsáveis por mais de 65, 70% do tráfego das nossas redes. Então, nossas redes, com certeza... É muito relevante. É muito relevante, porque as pessoas, principalmente no Brasil, nós temos uma população que, em média, 9 horas conectada e está conectada em redes sociais ou em serviços de streaming. Então, essas grandes empresas Big Techs que eu me refiro, elas são as grandes empresas responsáveis por essas grandes plataformas ou de streaming ou de redes sociais. E são plataformas de redes sociais, são plataformas de vídeo. Então, muitas delas nasceram como uma troca de mensagem, evoluíram para uma troca de imagens e hoje são trocas de vídeo. Essas trocas de vídeo, né, elas consumem muito mais as nossas redes. Inclusive, tem uma discussão muito grande sobre quem deveria ser responsável por esse investimento, sozinhos as empresas como nós, ou deveria ser compartilhado com as empresas que geram tanto tráfego. É um debate mundial. E quem deveria, Gebara? Eu acho que deveria ter uma distribuição. Uma divisão? Uma divisão. Uma divisão dos... Uma divisão. Hoje é vocês que bancam... A gente constrói toda a infraestrutura e é 100% responsabilidade das empresas que são as responsáveis pela infraestrutura. O que a gente tem conseguido ao longo desses últimos meses ou anos dessa discussão
é que exista uma responsabilidade do gerador de conteúdo de comprimir dados na medida do possível, que eu não posso deixar que eles lancem dados sem ter uma responsabilidade sobre o uso excessivo das nossas redes. E por que no Brasil esse debate é importante, Bruno? Se o CAPEX da Vivo, o investimento da Vivo anual, no último ano foi algo mais de 9 bilhões de reais, né? É uma das empresas que mais investe no Brasil, né? De capital internacional, entre as 3 maiores que investe no Brasil. E esse investimento se repetiu ao longo desses 26 anos. Se eu tenho que investir em aumento de capacidade, eu não consigo aumentar a cobertura. O Brasil é um país ainda que precisa de cobertura de internet, de banda larga fixa, de fibra. Eu te falei que eu tenho 30 milhões de domicílios com fibra, eu gostaria de ter mais do que 30 milhões de domicílios. Eu gostaria de ter maior cobertura 5G do que eu tenho. Hoje eu tenho 62% da população coberta. Mas se muito dos meus recursos eu estou usando nos mesmos lugares onde eu já tenho presença para aumentar a capacidade, porque o tráfego aumenta, eu não consigo, né, distribuir mais investimentos para o aumento da cobertura, que eu acho que ainda é essencial num país continental como o nosso. Você deu dados extremamente relevantes. Nós brasileiros navegamos 9 horas por dia na internet, somos a 5ª maior população online do mundo. Mas eu acho que eu tenho uma informação que eu acho que veio de vocês, inclusive, que tem uma parte considerável da população brasileira que não sabe coisas básicas digitais como incluir um arquivo no e-mail. Uma coisa que pode ser básica para você, uma boa parcela da população não sabe fazer. Como que uma empresa ou como nós, como país, podemos incluir a população para os benefícios do digital? Então, é um ponto importante, né? A digitalização depende basicamente de 3 fatores. Ter a cobertura, né? Que o Brasil é um país com grande cobertura, entre as grandes operadoras desse país a gente cobre. A cobertura da Vivo, por exemplo, no 4G é mais de 97% da população. Então, 97% da população tem uma cobertura ao 4G. O 5G já chegamos a 63%. 63%, tá. Que é bom, porque a penetração de smartphone também não é tão alta ainda de 5G. Na nossa base, por exemplo, nós estamos falando menos de 25% dos nossos clientes têm um aparelho 5G. Então, vai para o segundo fator. O primeiro é a cobertura. O segundo é disponibilidade do dispositivo. As pessoas precisam ter um smartphone, as pessoas precisam ter um computador. Então, o poder aquisitivo das pessoas para um aparelho que muitas vezes tem parte dos seus componentes em dólar. Hoje, o mais barato, um aparelho 5G, custa R$ 1.050. Então, o poder aqui... E por quê? Também tem muito tributo. Então, vamos falar também... E o próprio serviço nosso também é muito tributado, né? Um serviço hoje nosso tem, em média, mais de 30% de tributos direto sobre o valor de face que o cliente compra. A média dos grandes países no mundo é 11%. Então, a gente tributa muito mais que outros países. Então, enquanto a gente não tiver cobertura, acesso ao dispositivo e o terceiro, o letramento digital. As pessoas, o Brasil tem um paradoxo digital. A gente fala muito do tempo que dedica à internet, mas é basicamente redes sociais e streaming. Quando tem que mandar um e-mail com um arquivo, quase metade da população não sabe fazer. Faltam habilidades digitais. Então, a gente só vai conseguir dar esse salto se a gente juntar esses 3 elementos. A cobertura, na minha opinião, é o que melhor coberto estamos nesse momento, enquanto ao cumprimento de metas. Temos um cumprimento de metas de grande cobertura e o 5G nós estamos cobrindo muito mais do que o próprio edital do leilão exigia da gente. Para aumentar esse número aí que você deu dos 62% do 5G, o que falta? Não, olha lá, nós estamos investindo. O tema aqui, Bruno, é que não adianta eu investir onde não tem smartphone 5G. A Vivo hoje é líder do 5G do Brasil. Mais de 40% dos clientes 5G do Brasil são da Vivo. A gente tem, como eu te falei, uma base onde a presença do smartphone 5G é, em média, menos de 25%. Claro que se eu vou no alto valor, a presença do smartphone 5G é muito maior. Mas se eu entro num cliente pré-pago, nós estamos falando de uma penetração de smartphone 5G mais próxima a 10%. Então, nós precisamos disponibilizar o dispositivo. O dispositivo deveria ser menos tributado, o dispositivo deveria ser mais acessível para que mais pessoas... Se chegar a penetração do 5G um número muito maior, com certeza a minha cobertura vai acompanhar essa penetração. Eu falei de cibersegurança, a gente está falando de dados, que dados são a matéria-prima da inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial chegou na Vivo? Porque eu nem pergunto se ela chegou.
Ela chegou, né? Ela chegou faz tempo. Nós estamos hoje discutindo a inteligência artificial generativa, que talvez seja um salto ainda maior da inteligência artificial anterior. A Vivo vem há muitos anos trabalhando e, como você bem falou, o principal é ter dados. E uma empresa com 116 milhões de acessos que estão constantemente usando o nosso serviço. Nós temos 1.800 lojas no Brasil. Nós temos 29 milhões de usuários únicos no nosso app. Você pode imaginar... Vocês sabem de tudo, a quantidade de uma parcela da população brasileira. Sempre respeitando a propriedade e privacidade do dado. A gente tem sim muita relação com esse cliente. Muitas vezes o cliente quer uma personalização de uma oferta, uma personalização do relacionamento que eu posso dar para ele. Então a gente vem trabalhando em dados há muito tempo e no uso da inteligência artificial antes da generativa. Para você ter uma ideia, nós temos hoje mais quase 30 milhões de interações por WhatsApp com a nossa base de clientes que são respondidas por inteligência artificial no mês, né? Então já é uma realidade. Quando chegou a generativa, o salto é muito maior, porque a generativa te permite personalizar muito mais esse relacionamento ou a precisão do uso desses dados para ter um contato muito mais assertivo com qualquer um dos nossos clientes. Então nós estamos usando ela agora para melhorar o que a gente já tinha feito. Agora tem outras áreas que nós estamos usando. Por exemplo, tem uma no suporte dos nossos próprios atendentes de call center ou de lojas. Muitas vezes a dificuldade que eles têm de navegar pelos números de produtos que nós temos, pela informação do cliente, pelo número de sistemas que nós temos o que nós chamamos o Vivo IA Ajuda, que é um copiloto, que ajuda o atendente, enquanto ele está com você no telefone, a navegar pela sua vida na Vivo, pelos sistemas da Vivo e conseguir segmentar e te oferecer a melhor oferta. Isso tudo usando inteligência artificial. Pra você ter uma ideia, Bruno, a gente começou usando isso. São 23 mil atendentes, entre atendentes de call center e de loja, que já usam esse suporte do IA Ajuda. E a gente reduziu no call center em 10% o tempo numa ligação, começando agora a usar isso, porque a gente está dando muito mais informação para o atendente. Então tem outras coisas, tem licitações públicas que nós temos que ler contratos enormes para entender o que está sendo licitado. Hoje, a inteligência artificial está nos ajudando a ler contratos. Na sua avaliação de executivo, a AI mudará o mundo como conhecemos? Sim, vai mudar. Eu acho que nós estamos entrando agora, inclusive, nessa fase do agente AI, né, que são agentes que vão substituir o humano em tarefas rotineiras, repetitivas, talvez que o humano hoje, eu e você, não gostaríamos nem de fazer. Mas ela vai ter um impacto, sim, enorme, né? E nós vamos ter que repensar muito também a questão do trabalho. E outra vez, num país onde o letramento digital é tão baixo, se a gente não fizer isso de uma maneira consciente, a gente pode criar um gap ainda maior entre aqueles que estão conectados e aqueles que são desconectados. É bom você falar isso porque realmente existe uma previsão aí de uma enorme falta de mão de obra, quando falo mão de obra capacitada para trabalhar, sobretudo, com tecnologia, especialmente em dados. Hoje dizem que esse gap já são de 500 mil vagas. 500 mil, exatamente. A gente já tratou, inclusive, desse dado aqui no Show Business. Essa falta de gente capacitada no Brasil, né, para essas vagas de tecnologia, ou seja, você tem vaga no mercado, mas não tem gente capacitada para ocupá-las. Ela é uma das preocupações, por exemplo, de vocês mesmo? Sim, nós temos uma fundação, que é a Fundação Telefônica Vivo, que investe 50 milhões de reais por ano no Brasil. O foco é na digitalização de professores e de alunos. Então, nós mesmos estamos trabalhando de maneira muito próxima ao governo federal, estadual e municipal em formação de professores e de alunos para essa nova realidade. Qual que é a grande vantagem que desse novo mundo digital eu enxergo ainda na empregabilidade das pessoas? Muitas vezes essas profissões novas que você tem descrito, que nós temos um gap importante no Brasil, elas têm um aprendizado muito mais rápido do que a formação das profissões que a gente conhecia do passado. Das faculdades tradicionais. Das faculdades tradicionais. Então, por exemplo, nesse momento nós estamos trabalhando diretamente nessa flexibilização do ensino médio que permite trilhas alternativas e complementares do currículo ensinar ciência de dados. Então, é um programa que nós fizemos, nós desenhamos e nós estamos implementando em várias escolas estaduais nos estados que estão conosco nesse processo de implementar. Qual é o grande desafio de ensinar
matérias de programação ou de ciência de dados numa escola estadual. É formar professores que possam dar essas aulas. Então nós estamos trabalhando muito na formação dos professores, já ter as primeiras turmas sendo formadas. O que eu quero dizer com isso, Bruno, não é que não deveria ou deveria sim seguir o ensino superior, mas que muitos desses jovens, terminando o ensino médio com uma formação adequada, podem ser empregados diretamente como um cientista de dados, como um programador ou como uma das outras 1000 novas funções que vão existir. A Vivo mesmo, a gente naquele modelo tradicional, talvez, de que exigiria o ensino superior, a gente já não exige ensino superior para muitas das vagas que nós temos disponíveis hoje da empresa. Desses 33 mil profissionais que trabalham com vocês, eles estão, a maior parte está na área de tecnologia? Não, nós temos muita gente ainda, nós temos de tudo, né? Nós temos muitas áreas comerciais, né? Então nós temos muito vendedores, B2B é uma área importante do nosso resultado, né? Praticamente 25% do nosso resultado é B2B, nós temos muitos vendedores, nós temos muitos também colaboradores trabalhando em lojas, mais de 5 mil pessoas trabalham nas nossas lojas, como eu te comentei, temos muitas lojas pelo Brasil inteiro e temos pessoas em tecnologia, temos pessoas em rede, temos muitos técnicos de campo também, né, que são a nossa equipe que leva, né, a fibra, a instalação ou instala as antenas, então está muito distribuído e pelo Brasil inteiro, né, isso é grande privilégio de trabalhar numa empresa nacional, né, você tem equipes em todas as cidades do país. E todos os estados brasileiros. Todos os estados, certamente. Tá? Você falou de professor, né, formação do professor, eles estão abertos a receber novas ideias, uma formação nova mesmo? Acho que como tudo, né? Assim, nós estamos, as mudanças estão ocorrendo numa rapidez enorme, né? Eu acho que todo mundo tem essa primeira reação, que é uma reação um pouco de surpresa, né? E a mudança é uma mudança radical. Não sei, você mesmo questionando a escola que está os seus próprios filhos, né? Será que estão aprendendo o que vai ser necessário para o futuro? Então, essa questão é uma questão que pegou todos nós, não de surpresa, mas com uma velocidade talvez que não fosse esperada. Então existe resistência, mas existe abertura, existe de tudo, né? Então é vencer um pouco os obstáculos. Agora, a tua pergunta anterior, isso vai ocorrer, isso já está ocorrendo, né? E como o Brasil, o que o Brasil, na verdade, precisa fazer para aproveitar esse bonde, esse frenesi da inteligência artificial? E quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando dos centros de dados, né, de construção de centros de dados aqui. Nós estamos preparados? Assim, não acho que não tem ninguém ainda preparado para isso. Tem um país, né? Não é só o Brasil, mas o Brasil tem grandes vantagens para aproveitar essa onda da inteligência artificial que talvez não seja replicável em todos os países. Primeiro que nós somos um país que tem recursos energéticos e hídricos, que ambos são fundamentais. Você precisa de muita energia para rodar os modelos de inteligência artificial, muita energia. Os tamanhos dos data centers e a capacidade, o consumo energético dos data centers que estão sendo construídos não tem nada a ver com os data centers que nós conhecíamos anteriormente. Nós estamos falando do consumo energético que é 100 vezes maior que os data centers tradicionais. E o Brasil tem essa grande vantagem. Nós temos muita energia limpa para conseguir dar vazão a esse consumo grande energético. Água, porque esses servidores, né, que esses modelos estão rodando esses servidores, eles precisam de refrigeração. Precisam esfriar. Nós temos também a vantagem de ter água para fazer. Nós temos uma infraestrutura de rede, acabamos falando, né, que a Vivo é a líder no Brasil, rede fibra e rede 5G. Precisa conectar esses data centers. As pessoas precisam estar conectadas na rede para usufruir também dos benefícios da inteligência artificial. Regulamentação, nós estamos discutindo a regulamentação e eu acho que nós não estamos discutindo ela. Então, que a regulamentação você tem que ter um equilíbrio entre a proteção, né, que acho que é a proteção de cada um de nós, do cidadão, do dado de cada um de nós, porque tem muito valor nos nossos dados, mas também não podemos tolir a inovação. Então você tem que buscar esse meio do caminho. Eu acho que o debate no Brasil está aberto para que cheguemos a um equilíbrio na regulamentação. Talvez o que nos falte é o que nós falamos antes, o letramento digital. Que a gente tenha profissionais preparados para trabalhar na inteligência artificial e usufruir dos benefícios da inteligência artificial, para não criar essa divisão entre os conectados e os que usam os benefícios da inteligência artificial e os não conectados, o que estão fora desse novo mundo. Deixa eu falar da carreira do Christian Gebara, porque você tem 19 anos de Grupo Telefônica. É isso. Pode falar, pode falar. Não, vamos lá. Não, sabe por que eu acho interessante destacar isso? Porque tem muitos executivos que passam pelo programa que têm carreira longeva na mesma empresa. Mas você está falando muito de geração nova, né, dos jovens, e o que a gente mais tem visto, confirmado pelos entrevistados aqui do Show Business, é que
o jovem muitas vezes não tem mais o sonho de ficar muitas vezes na mesma empresa por 3 anos, 4, não estou falando nem de décadas. Quais as vantagens de trabalhar tanto tempo numa empresa? É verdade, você olha hoje em dia os currículos das pessoas e as pessoas mais jovens mudam de empresas e talvez é um tema geracional, né? Que a gente tem que saber lidar com ele e trazer desafios. Eu estou 19 anos no Grupo Telefônica, como você falou, mas eu tive muitas mudanças ao longo desse período, né? Eu comecei a minha carreira no Grupo Telefônica na Espanha, né? Então, já é diferente, né, se trabalhar em outro país. Você já começou na Espanha? Eu comecei na Espanha. Na verdade, eu já estava morando... Eu trabalhei na McKinsey antes também como consultor. Eu estava trabalhando na McKinsey na Espanha e de lá eu passei a trabalhar no principal cliente que eu tinha lá, que era a Telefônica. Então, eu trabalhei na Telefônica da Espanha, na operadora da Espanha. Depois eu trabalhei na América Latina, no headquarters, que era em Madrid, da Telefônica da América Latina. Depois eu vim para o Brasil, quando tivemos a fusão da fixa com a móvel, depois a gente fez... Então, assim, eu fui no marketing, eu fui para a estratégia, eu fui mudando de várias áreas, me transformei em COO. Então, foi dinâmico a sua... Foi uma jornada dinâmica. Então, nunca tive mais do que 2, 3 anos onde eu não me deparasse com novos desafios, mesmo dentro de uma carreira no mesmo grupo. Agora, não é regra, né, Bruno? Tem muita gente que muda de empresa e também tem carreiras de enorme sucesso, né? Isso depende das oportunidades que vão surgindo para cada um e do estilo de cada um, né? A empresa foi crescendo muito ao longo desse período, então, para mim, eu sempre tive novos desafios que me estimularam a ficar. E o que foi determinante na sua avaliação para a sua ascensão, para você chegar a esse cargo de presidente de uma líder no setor? Com certeza conhecer a empresa com tanta profundidade, por ter passado por tantas áreas, né? Mesmo dentro da Vivo, né? Eu, como você comentou no começo, há 6 anos que eu sou o presidente da empresa, mas eu tinha muitos outros anos antes de ser presidente, onde eu passei por várias vice-presidentes ou diretorias dentro da companhia. Então, acho que eu conheci em profundidade o negócio, foi sem dúvida nenhuma um atributo. Também ter conseguido formar uma equipe, né, que junto comigo conseguiu fazer a empresa crescer ao longo desse período, também deu muita credibilidade para que um projeto maior também pudesse ser liderado por mim. Então, acho que foram a combinação, né, de conhecimento e de trabalhar perto de uma equipe que me ajudou no crescimento da companhia. Ô Gebara, qual que é o seu estilo de gestão? Você é aquele mais centralizador ou você delega muitas tarefas para os seus executivos? Eu acho que é uma evolução. Ao longo da carreira, a gente tem que aprender a deixar de ser centralizador para conseguir delegar mais. E eu estou constantemente nessa jornada de delegar mais, né? Então, mas como característica, no início da carreira, outra vez nos anos anteriores à posição atual, era mais centralizador, né? Ou de olhar mais o detalhe. E acho que olhar o detalhe, continuo acreditando que em alguns momentos cria uma cultura de excelência, e essa cultura de excelência você transmite para todo mundo e ela começa a permear toda a organização, e acho que é fundamental. A Vivo tem uma grande virtude, eu acho que tem uma cultura muito forte e um INPS, né, que é esse índice de satisfação em recomendar a Vivo como lugar para trabalhar, dos mais altos do mercado, né? 85. Eu faço essa pergunta para poucos executivos. Eu gosto, inclusive, de fazer essa pergunta para os executivos que trabalham em grandes empresas, até mesmo nas gigantes de tecnologia, pelos executivos que passaram por aqui. Você falou de cultura. A empresa tem uma cultura forte. Qual que é a cultura de vocês? Nossa cultura é uma cultura baseada no que a gente chama de alguns elementos, né? É uma cultura que a gente se autodenomina paixão púrpura, né? Essa paixão? Púrpura. Púrpura. Que é a cor da Vivo. A Vivo é cor púrpura, né? Então a paixão é púrpura. E ela é baseada em alguns elementos, né, que fazem dessa paixão a que une todos os 33 mil colaboradores que trabalham com essa marca todos os dias. A excelência com o cliente, né, essa preocupação. A gente tem falhas, são muitos clientes que estão usando o nosso serviço 24 horas ao dia, mas sim existe essa orientação. A curiosidade é algo da nossa cultura, da gente conseguir trazer... Todo mundo ser curioso. Tentar fazer com que todo mundo seja curioso num mundo que muda tão rapidamente, que a gente tem essa necessidade de aprender mais do que a gente necessita, não no nosso trabalho, mas para pensar um pouco no futuro da empresa.
Tem todo esse tema de criatividade, né? E no momento onde a máquina pode nos substituir, a gente tem que buscar a criatividade, a inovação. E a inovação e a criatividade e esse espírito de coordenação tão essencial, a gente trabalhando muito nisso. E eu acho que eu queria destacar 2 elementos que são muito importantes. A Vivo fez uma aposta muito grande no bem-estar, cuidando muito, né, de corpo, mente e ambiente para criar essa cultura que eu descrevi para você que é tão forte, né? Que é a saúde mental dos funcionários. Mental, a física, e também criar ambientes onde as pessoas tenham vontade de trabalhar, mesmo tendo um modelo híbrido. Nós também temos a presencial. A gente tem 2 dias em casa e 3 dias presencial. Quando é o presencial, é importante criar entornos onde a inovação possa florescer. E eu acho que o ambiente tem uma influência muito grande nessa capacidade de inovar. E o outro elemento que a gente apostou com muita força, né, é a diversidade. A Vivo apostou a pauta de diversidade como algo fundamental dessa cultura e é reconhecida por todos, né? Então, para você ter uma ideia, a gente escolheu gênero, raça, pessoas com deficiência, LGBTQI+, e pessoas com mais de 50 anos. Numa empresa onde a média é 38, é importante a gente também dar um olhar para as pessoas de mais de 50 anos, que hoje formam mais de 11% do grupo de 33 mil que você descreveu. E a gente fez muita evolução em todos eles. As mulheres têm uma representatividade muito maior, são 45% dos 33 mil, mas o mais importante é ter mulheres em liderança. Hoje nós temos 34% das diretoras e vice-presidentes são mulheres, 33% do nosso conselho são formados por conselheiras mulheres, e no racial, só para descrever mais a gente em 2019 tinha 24% dos 33 mil eram negros, hoje 44%. E os mais 50? É importante você falar disso porque a gente fala muito com todos os executivos semanalmente e não é frequente isso que você acabou de falar, dessa valorização dos profissionais com mais de 50, 60 anos. A gente valoriza porque a Vivo tem muitos clientes de mais de 50, 60 anos, então a gente precisa refletir a sociedade que a gente vive dentro da empresa que a gente é. Então, te dou um exemplo, a gente começou a contratar profissionais de mais de 50 anos, ou inclusive de mais de 60 anos, para nossas lojas. As nossas lojas são compostas de profissionais bem jovens. E a gente percebeu que a presença de pessoas mais velhas trouxe, primeiro para a equipe, um sentimento quase de mentoria, de ter uma pessoa mais... E principalmente para os clientes mais velhos, que são nossos clientes também. Nós temos uma penetração muito grande em clientes de mais de 50, 60 anos, de se sentir muito mais cômodo em talvez falar das suas dúvidas digitais para uma pessoa mais da sua faixa etária do que para um jovem de 20 anos. Você falou também de inovação, desse interesse de levar a inovação aos profissionais, e o presencial é fundamental para isso. Você está num setor que já é um setor que usa muito digital e que é um setor considerado de inovação. Sim. Num setor desse, é mais difícil ou é mais fácil inovar? E como inovar num ambiente que já é digital? Não, eu acho que tem a necessidade de inovar também. Como a gente falou antes, quando você tem uma empresa que o teu core business representa praticamente 90% do teu resultado, você ter abertura para inovar em negócios que não são os teus tradicionais requer não só uma mudança cultural, mas uma aposta, né? E uma dedicação de tempo a negócios que no princípio talvez não te resultem tão benéficos em resultado, mas que com certeza no futuro vão ser os essenciais para manter a sustentabilidade do nosso negócio. A gente faz de várias formas, assim, Bruno. A gente tem a inovação interna, através de trazer profissionais também com uma outra visão, estimular as equipes a fazer inovação, mas se conectar também ao mundo da inovação aberta. A Vivo é muito aberta para empreendedorismo de toda a natureza. Para você ter uma ideia, além da gente estar constantemente se envolvendo com esses novos empreendedores, esses novos setores, seja em serviços financeiros, em educação, em saúde, que a gente está muito aberto a conversar com essas empresas, a gente criou um Venture Capital Fund, né, um Corporate Venture Capital, que é o nosso fundo mesmo, para investir em empresas, né? A gente já tinha o Waira, que é um fundo que investia em empresas no início da jornada, né, empreendedores no começo da companhia. A gente investia em média 1,5 milhão de reais por empresa. E a gente entrou agora no CVC, no Vivo Ventures, que a gente investe entre 20 a 30 milhões de reais em empresas que já estão no estágio mais de crescimento. São empresas brasileiras? São brasileiras 100% que a Vivo faz nesse momento. Nós já investimos em 9 empresas, empresas na área do fintech,
A gente investiu na Clave, que é uma empresa de Open Banking, a gente investiu na Clube, que é uma empresa de consórcio, a gente investiu na Agroland, a gente investiu na CRM Bônus, que é uma empresa de loyalty, a gente investiu na Conexa, que é uma empresa de telemedicina. Então, são várias áreas, empresas brasileiras em ascensão. E o mais importante, além do investimento, a gente conecta essas empresas no ecossistema da Vivo. Com esses números superlativos de vocês. Isso, e acho que atrai muito empreendedor a estar conosco, além do dinheiro investido, é a conexão com a nossa plataforma. A faixa, então, é 20 a 30 milhões. Isso, e a gente acaba ficando com uma participação entre 5 a 10% da empresa. 5 a 10%. Geralmente nós entramos numa série B, C, assim, onde o valuation dessas empresas já está nessa, né, de 200, 300 ou 400 milhões, e a gente entra com uma participação. Então, são bons investimentos, nós temos 9, nesse momento vamos anunciar o 10º. E vem mais pela frente, Gebara? Mais pela frente. Nós temos 320 milhões para investir e já investimos nesse momento 160. Então investimos a metade, ainda tem uma outra metade para investir. O Brasil é muito inovador, é muito empreendedor? O Brasil é muito empreendedor. Comparando inclusive com outros países do nosso próprio grupo, o brasileiro sim. É importante ver muitas pesquisas, né? Inclusive com essa nova geração, que elas são muito mais voltadas em ter o próprio negócio, do que trabalhar numa empresa há 19 anos como eu, como você acaba de comentar. Mas mesmo se você faz uma análise da periferia brasileira, né, se você entra nas comunidades, o perfil é ou de empreendedor ou de pessoas que sonham em ser empreendedoras. E a digitalização, mais uma vez, é o vetor que possibilita essas pessoas a serem empreendedoras. É através de uma página no Instagram, é através da comunicação do WhatsApp, é através do pagamento, através do Pix. Tudo isso se permite através da digitalização. Por isso que a gente acredita que o nosso papel ainda está no começo de uma jornada de transformação de um país que precisa criar renda, né, e criar empregos ou criar oportunidades. E a digitalização é um vetor que talvez no meio presencial a gente não conseguiria suprir as carências que o país tem. Não, eu percebo isso com muita frequência. Até os programas que a gente faz de negócios, você tem um interesse cada vez maior em empreendedorismo. Eu acho que até se a gente analisar 10, 20 anos atrás, tinha uma massa de brasileiros que queria passar em concurso público. Hoje você já mudou isso, né? Você tem uma massa de brasileiros querendo empreender, querendo inovar, querendo montar negócio. A gente está falando de inovação, mas eu queria que você definisse o que é inovação, afinal, Gebara. Acho que existe inovação sobre o teu próprio negócio, do core. Acho que inovação não é só o que é totalmente, radicalmente diferente do que você faz. Inovar é você acrescentar uma camada de diferenciação talvez a tua proposta de valor de maneira recorrente. Então, um plano de pós-pago hoje, ele pode ser um plano de pós-pago, mas um plano de pós-pago que inclui outros serviços é um plano inovador. Um plano de pós-pago que inclui os membros da tua família. Quando a gente lançou o plano família, é uma inovação, né? Porque o plano tem que ser individual, ele não pode ser familiar. Por que não uma família não pode também contar com o teu pet e amanhã também você tem a coleirinha dele conectada no mesmo plano? Então, a inovação é você sempre se instigar ou se provocar, buscar uma diferenciação. E claro também que a inovação tem você olhar fora da caixa. Por que a Vivo não pode ser uma empresa que tem o número de clientes que nós temos, o número de canais que nós temos, o número de informações que nós temos, a força da marca que nós temos, que é uma das marcas mais reconhecidas e admiradas do Brasil. Por que nós não podemos ser uma empresa de saúde, por exemplo? Isso é inovação. E vocês, vocês já estão caminhando. Estão caminhando para isso, mas assim, quando a gente criou essa ideia, é uma ideia de inovação, você realmente pensar fora da caixa. Por que não? Eu não posso também me aventurar em educação, ou me aventurar em serviços financeiros, ou me aventurar em outras áreas que vão além. E finalmente, mesmo na casa do nosso core, né, na fibra, por exemplo, por que a Vivo não pode ser uma empresa de casa inteligente? Hoje em dia as pessoas não querem só ter uma fibra e estar conectada, elas querem ter uma câmera conectada, um sensor conectado, uma fechadura conectada. Então inovar é pensar no que você pode fazer diferente ou a mais do que você faz hoje. Você falou de serviços financeiros. Eu sei que vocês têm serviços financeiros, incluindo você, nesses investimentos milionários em startups brasileiras, você destacou o setor financeiro como um interesse de vocês. Por que a entrada é uma prioridade? Não, é um dos serviços que nós temos. É um dos serviços, tá. Tem muito investimento em empresas de serviço financeiro, porque metade do empreendedorismo brasileiro hoje está no mundo de fintech, no empreendedorismo digital. Então eu sou parte da Endeavor, por exemplo, você vai lá e a maioria das empresas, metade das empresas são no mundo de serviços financeiros. Então, é natural. O segundo, aqui, Bruno, assim, nós vimos a oportunidade de uma empresa
com todos os ativos que nós temos, talvez dar crédito a pessoas que muitas vezes os bancos não têm conhecimento ou não enxergam elas como um potencial cliente de um empréstimo bancário. Como a Vivo tem clientes que estão constantemente em contato conosco, pagam suas contas todos os meses, com um cliente controle, que é um plano de entrada nosso num pós-pago, em torno de R$60. Ele paga todos os meses, eu posso me arriscar, pelo conhecimento que eu tenho, a dar um crédito para ele. Então, a gente já emprestou ao longo desses últimos 4 anos R$1 bilhão. R$1 bilhão? R$1 bilhão. Nossos empréstimos vão de média R$3 mil. Os clientes acreditam na Vivo, então é uma empresa que passa essa credibilidade, né? E a gente tem esse conhecimento e esse relacionamento com o cliente. Vendemos muito seguro, que é parte dessa plataforma, né, de serviço financeiro que a gente chama de Vivo Pay. Os clientes compram o smartphone, quem melhor que a Vivo para oferecer um seguro para esse smartphone? Então, 30% das vendas de smartphone em nossas lojas saem com o seguro da Vivo. Lançamos seguro residencial. Estamos lançando o Pix parcelado, então tem uma variedade de serviços que estão muito atrelados com o nosso core, né? Então, por que não? Eu vendo smartphone, eu vendo com seguro. Eu vendo smartphone, por que eu não financio no Pix parcelado? Então, eu vendo uma nova fibra para a tua nova casa, por que não te dar um seguro residencial também incluído nessa proposta de valor? E aí volta, né, o tema da inovação. Inovar, criando mais elementos numa proposta de valor diferenciada. Muito bem. O que é a operação que você comanda aqui no Brasil, a operação brasileira, Gebara, pode, não é ensinar, mas pode servir de inspiração para a sede, para a Espanha? A gente está falando de outros continentes, outros países, mas para o mundo mesmo. A gente contribui muito, né, entrando basicamente dentro do grupo com esse espírito empreendedor e inovador do brasileiro. Então, com certeza, isso nos destaca. Nos destaca muito também o trabalho que a gente faz de marca, né? A Vivo tem um trabalho espetacular de uma marca que passa uma mensagem que vai além de uma venda comercial, né? Nesse momento, até agora, Bruno, nós estamos com uma grande campanha estimulando as pessoas a não usar o celular com tanta frequência. Olha só. Então, uma marca que vende isso, dizendo que as pessoas elas têm que controlar o tempo que elas dedicam ao seu celular, né? Tem uma campanha agora, inclusive, dizendo que o tempo exagerado com o celular se transforma num relacionamento tóxico. Então, nós estamos aí, inclusive, estamos lançando hoje uma websérie com a Denise Fraga falando também sobre isso. Então, a marca tem um posicionamento muito forte. Então, primeiro, o nosso caráter empreendedor e inovação. 2, trabalho de marca, que é uma marca que fala para fora, mas fala para dentro, né? O tema de cultura que a gente falou anteriormente também. Isso tudo constrói essa diferenciação. E o foco no cliente. A Vivo, com todo o expertise que a gente tem de canal de lojas, dos nossos vendedores B2B, a Vivo tem muito a aportar para uma empresa que tem, talvez, um dos maiores canais omnichannel, né, com a força do digital também do nosso app e a presencial, que tem muito a ensinar várias empresas no mundo. Você tem uma missão como CEO da Vivo? Bom, nosso propósito é digitalizar para aproximar, né, levar a digitalização a mais pessoas no Brasil. Essa é a sua missão? Essa é a missão. E como é que você acha que a Vivo vai estar daqui a 10, 20 anos? Uma empresa que vai estar acompanhando as evoluções, né? A gente começou falando que há 26 anos o nosso negócio de origem hoje é 5% do nosso resultado. Mas hoje em dia a coisa muda muito rápido, cresceu, né? muito na digitalização. Esses novos serviços digitais que hoje representam 10% do meu resultado, com certeza vão representar muito mais. Nós vamos expandir todo o tema de digitalização da fibra e do 5G. E a internet das coisas, que mal começou a ser uma realidade no Brasil, vai ser certamente uma parte importante dessa Vivo nos próximos 5 anos. Que é a casa inteligente. É a casa inteligente, é o carro autônomo, é a indústria. Você acha que o carro autônomo no Brasil, ele tem chances de pegar? Sim. Sabe por quê? Tem muita gente que fala assim, imagina em São Paulo um carro autônomo com as ruas, mas eu já recebi executivos que falaram, não, vai pegar, vai chegar antes que você imagina. Talvez ele não seja no começo 100% autônomo, a gente esteja lá por lá, mas ele vai, com certeza, ele vai ser muito mais autônomo do que ele é hoje. Como outras coisas vão estar muito mais autônomas do que são hoje. Então, eu acho que a revolução, né, da internet das coisas, junto com a inteligência artificial, essa conexão que hoje o 5G dá, que a latência não tem, então a resposta é imediata ao comando. Isso vai ser uma revolução, com certeza. Nós vamos estar falando de um outro mundo em 10 anos aqui, com certeza. É assunto pra caramba, hein? Vocês são um universo. Nós estamos conversando nesta edição do Show Business com o presidente da Vivo, Christian Gebara.
O Show Business vai dar uma breve pausa e volta em instantes. E a gente volta com o Show Business nessa edição com o presidente da Vivo, Christian Gebara. Eu abri a edição falando da sua formação, né, que a gente gosta de destacar de todos os nossos convidados. Você é formado em administração de empresas pela FGV e você tem uma MBA em Stanford, né? Em Stanford, focada em business? Focada, exatamente. Um Master em Business em Stanford. Você hoje é fascinado pelo quê? Por tecnologia, por gestão? Não, acho que a tecnologia é essencial hoje no pensamento de gestão de qualquer executivo nesse momento. Mas a gestão é o que mais realmente fascina, né? E a gestão numa empresa como a Vivo, que a Vivo tem uma grande característica, né? É uma empresa que você pode usar a tecnologia em tudo que você faz. É uma empresa de varejo, né? São 1.800 lojas, são 5 mil vendedores. 5 mil vendedores? Só no B2B, nós temos mais, não sei, 5 mil no porta a porta. Então é uma empresa de muita gente, comercial. É uma empresa B2C e B2B, que também é uma grande característica, né? Você poder trabalhar também com esse consumidor final. É uma das maiores empresas de marca e marketing do Brasil, com grande investidor e fazendo não só publicidade tradicional, mas grandes eventos em todo o Brasil. É uma empresa de 33 mil colaboradores diretos, mas mais 100 mil indiretos. Então você também pode fazer exercício de todo esse tema de gestão de pessoas. Então a riqueza do dia a dia que uma empresa como a Vivo nos oferece para nós ter uma chance de trabalhar lá é única, né? Então tecnologia é um elemento mais, né? Você falou dos 5 mil vendedores, mas você também é um bom vendedor, viu? Você é um bom comunicador, porque só nessa resposta você já elencou todo o universo que você preside, né? Eu vendo todos os dias também, Bruno. Você se considera um vendedor? Claro que sim. A gente vende presencialmente em todos os momentos que nós estamos. A gente vende a empresa, vende os serviços da empresa, inclusive em redes sociais. Sou sempre abordado e desde uma reclamação se transforma muitas vezes numa venda também. Ah, você responde às vezes? Eu respondo. No Instagram você gosta? Eu. É você mesmo, não é a sua equipe. Mesmo. Não é o Leandro, nada. Eu mesmo. Não, você. Eu mesmo que respondo todos os. Olha só, no primeiro bloco a gente falou sobre educação. Vocês têm alguns programas e um programa que eu acho notável, que a gente tem que valorizar, a empresa que investe em educação básica. E no caso de vocês é ensino médio específico, né? Formação de professor, formação de aluno. Agora, eu queria falar de saúde. A gente não falou de saúde. Vocês investiram recentemente numa startup de saúde que é a Conexa. Isso. Né? Que inclusive eu já tive em contato com o Guilherme, que é o fundador e CEO da empresa. E eu lembro da conversa com o Guilherme, que ele falou muito de um assunto que você tocou aqui, a preocupação das empresas em relação à saúde mental dos profissionais, que é uma crescente. Funcionário que é afastado por ansiedade, funcionário que é afastado, enfim, por vários motivos. Qual que é, em primeiro lugar, quais são os negócios de vocês em saúde? É só com a Conexa ou não? Não, a Conexa é um grande parceiro, eu chego para te comentar mais da Conexa. A Vivo apostou pela saúde, porque o Brasil é um país que nós temos 25% da população que tem um plano de saúde privado, os demais dependem do serviço público, que tem a sua excelência, mas também tem as suas carências. Então a gente decidiu criar uma plataforma de saúde, não é um plano de saúde, é uma plataforma de saúde, que permite que através de uma mensalidade você tenha acesso a descontos em clínicas, em consultas médicas, em farmácias, porque existe um estoque excedente de consultas médicas que talvez num momento de vale do médico ele poderia oferecer uma consulta a um preço mais barato, um exame através de um laboratório que naquele momento não tenha a demanda suficiente, a gente consegue comprar esses serviços, conectar esses serviços a um preço com descontos para os clientes que utilizam essa nossa plataforma que se chamada Vale Saúde. Então a Vivo entrou, hoje nós temos 430 mil clientes conectados nessa plataforma. A gente gerou de receita nos últimos 12 meses 60 milhões de reais e é algo que cresce a mais de 150% se eu comparo um ano com o outro, porque a demanda por esse tipo de serviço é muito grande. A gente tem telemedicina também incluído
dentro dessa plataforma. E aí que entra o investimento que nós fizemos através do nosso Vivo Ventures na Conexa, que trouxe esse expertise para ser a melhor empresa de telemedicina do Brasil. E conjuntamente também a Conexa tinha feito uma fusão com a Zen Club, que é uma empresa de bem-estar mental, como você falou, que faz psicologia virtual, através do contato digital. Então, com isso, complementou a nossa proposta de valor. Adicionalmente, a Vivo tem um dos maiores e melhores aplicativos de meditação, que é chamado Atma, que também tem deve estar bombando, né? Que também tem foco no saúde mental, também cresce. Então, essa plataforma que ajuda o Vale Saúde, Conexa, Zen Club e Atma é que faz essa nossa jornada na saúde. Ô Gebara, voltando ao fundo que vocês têm, nos próximos tempos são quantos milhões de reais que vocês... A gente fez um fundo de 320 milhões, já investimos 160. Tá. Então nós temos mais 160 para investir, que a gente deve investir nos próximos 2 anos. Como é que vocês selecionam essas startups? O que... Bom, tem essa... Primeiro responde, que eu tenho uma outra pergunta. Como é que vocês selecionam? Primeiro a gente escolheu algumas áreas que a gente está atuando. Então a gente escolheu a área de educação, de serviço financeiro, de saúde, como a gente falou. Tudo que tem de relacionamento com o cliente nos interessa. Agora a AI entrou como inteligência artificial como nova vertente. Então a gente procura dentro dos verticais que tem maior aderência com o nosso serviço. Tem uma equipe do Vivo Ventures, que está muito conectada nesse mundo de empreendedorismo. Eu, pessoalmente, como eu te comentei antes, eu estou no Endeavor também, então isso me abre muitas portas de conhecer muitos empreendedores. Participamos das diferentes feiras, acabamos de ver da South Summit alguns meses atrás. Então, a gente está muito aberto e, assim, estando num programa como o teu, isso também gera aí uma visibilidade para esse empreendedor que procura uma empresa. E nós temos também relação com outros fundos, que muitas vezes a gente faz investimentos conjuntos nessas empresas que a gente acredita que tem valor e aportação para o negócio da Vivo, e que a Vivo pode aportar. Quem não quer uma startup ou uma empresa conectada a 116 milhões de acessos, com 1.800 lojas e um canal digital com 29 milhões de usuários únicos ao mês? Tem um setor que nós brasileiros, estamos mais avançados em termos de inovação? Acho que fintech a gente é muito inovador. Né? Fintech é uma coisa impressionante. Na verdade, o Brasil virou uma fábrica de fintechs, né? Tem muito. O Brasil, depois do Pix, se tornou o segundo país em volume de pagamento instantâneo. Acho que depois da Índia, o Brasil se destaca. Então, talvez por ter vivido em um mundo inflacionário por muito tempo, nós brasileiros temos uma habilidade maior na compreensão desses serviços, e os bancos, e por muito tempo investiram muito em tecnologia para criar também produtos que tivessem essa tecnologia embarcada desde o início, Então, por isso que a fintech, com certeza... Então, fintech número 1. Mas os outros a gente está bem também. A gente tem que avançar em muitas áreas. Em todas as áreas nós temos que avançar, porque o presencial, como eu falei para você, não vai suprir as necessidades e as carências que nós temos. Mas outra vez, aqui, Bruno, vai nas pessoas que muitas vezes não têm as habilidades digitais para usufruir desses novos serviços. Então, para você entrar na nossa plataforma Vale Saúde, por exemplo, requer que você tenha um mínimo conhecimento de como baixar um app, entrar num app, conseguir navegar num app. Então, a gente precisa, e a gente faz muito esforço também, de sempre trazer essa formação para que as pessoas possam usar os nossos serviços da melhor maneira possível. Nosso app, nós temos um cuidado muito grande para que ele seja acessível para qualquer tipo de público, incluindo mais pessoas nesse mundo digital. Você falou muito sobre as startups investidas. Você vai adiantar ao nosso programa os próximos passos e planos da Vivo nos próximos tempos? Pode falar desse ano, pode falar de 2026. Estamos muito interessados. Já estamos na metade do ano. Estamos interessados em empresas que tenham como core o uso da inteligência artificial. Inteligência artificial. Isso. Nós estamos olhando muito tema de inteligência artificial em educação, em criação de conteúdo, a inteligência artificial na criação de agentes, que são os representantes agora que vão fazer muitas das nossas funções, são os agentes de AI. Então, o nosso foco está muito relacionado a essas áreas nesse momento. Você acha que vai ter muita perda de emprego com a inteligência artificial? Com certeza vai existir uma substituição de tarefas, e muitas pessoas às vezes executam tarefas que podem ser muito substituídas pela inteligência artificial. Sim, acredito que algumas funções, algumas tarefas, mais do que emprego em si, vão ser substituídas pela inteligência artificial, mas também nos pode dar oportunidades de desenvolver coisas, talvez, não sei, como te comparar a calculadora, A calculadora não excluiu os engenheiros ou não excluiu as pessoas, mas conseguiu dar maior produtividade ao trabalho deles. Talvez a inteligência artificial seja
muito mais revolucionária do que a própria calculadora, mas vamos encontrar uma forma de conviver e usufruir da inteligência artificial. E falando de mão de obra humana, você que lidera um timaço aí de 33 mil profissionais, o que você valoriza num profissional? Assim, o profissional de hoje, né, tem alguns aspectos que a gente tem valorizado muito, né? A curiosidade, aquela pessoa que procura o conhecimento, a empatia, porque a empatia de poder liderar equipes, a empatia que você tem com o cliente, a empatia que você tem com o fornecedor são fundamentais, e a criatividade. E eu, pessoalmente, sempre adiciono a disciplina, mesmo com esse mundo das novas gerações que talvez tenham uma visão do trabalho, como a gente comentou antes, diferente. Ainda acredito que a disciplina é essencial para a gente conseguir fazer as coisas de maneira ágil, certas e com excelência. E essa nova geração que está chegando, você vê com bons olhos? Eu vejo com bons olhos. Eles trazem também um vigor e um olhar, talvez, muito mais equilibrado, né, do mundo, que talvez ajude a gente a aprender também a olhar as coisas no 360, talvez que antes a gente tivesse muito focado em alguns elementos e não olhasse o todo como eles olham. Então tem sempre uma vantagem em conviver e ter essas pessoas na nossa equipe. Muito bem, eu vou fazer agora uma pergunta que eu faço para todos os convidados. Essa todos respondem, Christian Gebara. Quem são as suas referências no mundo dos negócios e também na vida? Bruno, assim, dificilmente eu me guiei por referências, tá? Essa pessoa, isso. Eu sempre me guiei por pessoas que juntassem, né, o propósito do trabalho delas com o propósito de vida, né? Eu acho que quando você consegue levar para o teu trabalho um propósito maior do que simplesmente ter uma carreira profissional e que isso também consiga refletir o que você espera para a sua própria vida pessoal, para mim isso é uma característica fundamental. Pessoas também que tiveram coragem de tomar decisões, né? E pessoas que usaram a criatividade e outra vez a disciplina como elementos fundamentais do seu sucesso. Não tenho pessoas, mas talvez a história da Microsoft entre o próprio Bill Gates e hoje o Satya Nadella, eu acho que são líderes que conseguiram, e o Bill Gates principalmente, né, trouxe muito do propósito pessoal dele para o propósito da empresa, e no momento que a empresa já não correspondia ao seu propósito pessoal, ele procurou outras coisas para fazer. Então acho bons exemplos, e o Satya acho que vai no mesmo caminho. Tirei 2 bons nomes, na verdade 2 excelentes nomes, né? Bill Gates e Satya Nadella. A gente conversou nesta edição do Show Business com o presidente da Vivo, Christian Gebara. Gebara, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio, por nos atualizar desse universo que, como a gente abriu o programa falando, não é só um universo de telecomunicações. É vou chamar aqui uma robusta plataforma de serviços. Vocês estão em todos não, né? Mas em boa parte dos setores da economia brasileira. Muito obrigado, Bruno. Obrigado você. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. E antes de encerrar, eu tenho um convite para você. Se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, faça a sua assinatura, tá aqui no vídeo, www.jovempan.com.br, e assine. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.